Olá pessoal, estamos em mais uma Ação em Reação nesta terça-feira, dia 31 de outubro de 2017, último dia do mês de outubro, mês que passou muito rápido, né? Hoje teremos dois artistas aqui, duas pessoas que trabalham com arte aqui, muito importante, né? Mas antes vamos dar as notícias locais aqui. Polícia terá aumento de efetivo a partir de amanhã. O governador anuncia 1.565 novos policiais para a região. Viúva perde 8 mil em golpe do falso sequestro na região. Marinheiro russo, meio largado de bobeira, quebra moto e vidro de carro em estacionamento no Boqueirão. Motoristas fazem protesto repudiam pela lei do Senado, né, a PEC 28 de 2017, que pode acabar com o Cabify, Uber 99. Então, os motoristas do Uber e tal fizeram protesto na região ontem, né, contra essa lei que pode ser sancionada, que acaba com os aplicativos. Mínimo pode ficar sem R$ 4,00. O ministro do Planejamento, Diogo de Oliveira, diz que de 969 pode cair para 965. Para discutir essas e outras questões da região, nós temos hoje aqui a Cláudia Alonso, psicóloga, também diretor do Orgone, Projeto Tantan, e também o Renato Renzo, arte educador, também diretor do Orgone, do Projeto Tantan. Começar hoje pelas mulheres, né? Pela Cláudia Alonso. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom, Filete. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. E também pelo Renato, que já esteve na semana retrasada aqui. Um prazer tê-lo novamente aqui. Estou ficando freguês aqui, né, Filete? É isso aí. Obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Cláudia, antes de falar dos 30 anos do Orgone, a tua opinião sobre essa questão dos aplicativos, né? Os taxistas estavam muito tempo na região, a gente sabia que as placas eram vendidas, né? Se eu estiver falando alguma mentira aqui, os taxistas podem ligar, né? Por 997 11 5545, passar um WhatsApp, 997 11 5545, ou também pelo 21 38 4677, 21 38 4677, né? Ou liga com o Muriel Vilas Boas, faz quase todos os dias, nosso 22º vereador sem salário, né? Ou passa um WhatsApp para... Então, os motoristas de táxi serviram a população por 50 anos, né? Trabalhando, tal, mas as placas eram vendidas, muita gente aposentava e comprava uma placa de táxi e tal. Fizeram um trabalho aí durante muito tempo. E aí veio a modernidade, né? Com os aplicativos Uber, Cabify, 99. E os taxistas reclamam, porque tem que adesivar carro, porque tem que pagar imposto, porque tem que ter carteira profissional. Mas, ao mesmo tempo, tem o desemprego. Então, a pessoa às vezes aluga um carro mensal, pega o seu carro e vai para a rua, trabalha num aplicativo, né? Eu acho que isso aí teria que ser decidido pelo governo federal mesmo, né? Porque puseram no colo de prefeito. Então, tinha vereador que apoiava o Uber, vereador que apoiava taxista, uma bagunça, né? Então, a gente entende que, para o motorista de táxi também ele foi prejudicado, porque eles estavam aí, de uma certa maneira, alguns também, não eram todos, mas trabalhavam de shorts, carro sujo, que se a corrida era pequena reclamavam, não eram todos. E aí entrou os aplicativos, que pagam uma parte do dinheiro para o México, Estados Unidos, e de uma certa maneira tem um preço tem um preço mais reduzido para a questão de impostos, de um outro modal, né? Então, o que você acha para haver o equilíbrio, né? Não deixar um monte de taxistas, de uma certa maneira, que pagam impostos também, tem que adesivar carro numa condição ruim, e também ver esse bolo de desempregados aí que estão no Uber, Cabify, tentando levar comida para sua casa, né? Também uma situação bem difícil essa, né? Eu acho que tem uma coisa, Filete, que você até falou, como é que a gente faz para chegar no equilíbrio? Eu sou psicóloga, né? Então eu sou favorável ao diálogo sempre. Eu acho que a escuta precisa existir, acho que a troca precisa existir. Eu não sou uma pessoa das modernidades, dessa coisa dos aplicativos, eu sou muito atrapalhada para isso, né? Mas eu acho que a modernidade veio para ficar. Agora, acho também que a gente precisa entender, valorizar e respeitar a tradição. Então, como é que a gente faz para equalizar tudo isso com relação aos taxistas e a uma série de outros empregos que, por vezes, estão sendo colocados de lado quando você fala de todos esses sistemas de telemarketing, de venda por telefone, por internet, você fala de tirar os cobradores dos ônibus. Então, tem um monte de coisas que a modernidade traz que ela acaba também deixando em detrimento a tradição
que são coisas importantes também para a qualidade de vida das pessoas, né? Você contar história, você sentar na beira da calçada. Eu acho que tem um monte de coisas. Também tira da acomodação. Acho que a acomodação também não é legal. Então, quando você fala de estar de shorts, dos veículos sujos, da falta de segurança, mas eu acho que o diálogo... Não eram todos também, era não, uma minoria, eu sei, né? é uma minoria. Acho que, Minoria. por isso que eu estou falando. Eu acho que a gente não pode padronizar comportamentos, estigmatizar comportamentos, mas a gente precisa tentar um equilíbrio para a gente valorizar e manter uma tradição e para a gente também receber o novo, né? Isso que eu falei, Cláudia, é um resumão do que eu escuto na rádio, na TV, nos jornais. Pessoas que defendem os aplicativos, pessoas que defendem o táxi. Aí você faz um resumão para chegar num diálogo e num consenso, né? E aí você colocou a questão disso ser levado para governo federal, porque caiu no colo dos prefeitos e tal, porque eu acho que tudo aquilo que vem, por que quer que seja, de aplicativos ou não, mas que de alguma forma possa ser utilizado de forma política sem ser para o bem da população, isso é que eu acho que é muito complicado. Por isso que eu acho que o diálogo, ele deve existir. Nesse caso específico, eu acho que a gente precisa de muita audiência pública, de muita conversa dos usuários dos serviços, dos prestadores de serviço, para a gente equalizar isso com equilíbrio mesmo. Porque, gente, já pensou você ser prefeito, aí você fala que aqui pode ser o teu Uber, como tinha vereador de bandeira de táxi, de aplicativo e tal. Aí depois da eleição muda tudo. Aí você, São Vicente, aí o Pedro Gouveia fala, não, mas aqui vai ser desse jeito. O Mourão em Praia Grande desse jeito, o Sumo em Guarujá de outro jeito. Isso é governo federal, né? Não é só para cobrar imposto que eles existem, eles têm que, de uma certa maneira, participar das decisões do país, né? Normatizar tudo isso, né? Com certeza, tem que ser uma conversa ampla, porque, na verdade, aprovar o Uber, ou qualquer que seja, é para o Brasil como um todo. Por outro lado, isso existe no mundo inteiro. Está aí, ele serve sim a população. Por outro lado, nós temos desempregos. Acho que ninguém pode proibir alguém de trabalhar. Exatamente. Isso é muito sério. Hoje caiu a taxa do desemprego, muito pouquinho, mas aumentou o emprego não formal. Violentamente, as pessoas acabaram inventando coisas. Nós temos a cidade criativa, nós temos a economia criativa, nós temos essa outra fatia do mercado que provavelmente mantém muitas famílias. A volta das costureiras, as voltas dos cabeleireiros, dos barbeiros, de uma série de coisas que por um tempo foi colocado também à margem. Não é? E que de repente ressurge aí. Então eu acho importante isso, acho que assim, todo mundo tem que ter essa sensibilidade de que todo mundo precisa trabalhar de alguma forma e honestamente, isso é o sério. Honestamente vem a ser seguir as normas. Eu não posso crer, por exemplo, em motorista que está atendendo você com malcriação, não posso atender que você vai atender uma pessoa sem camisa, com camisa aberta ou de chinelo, de uma série de regras que não cabe você colocar o seu carro, o seu táxi para o comércio e agir desta maneira, como a gente estava vendo. Você fala de minoria, eu vou ser um pouco pior, eu não uso Uber, eu uso táxi. Eu acho que era a maioria. Eu mesmo liguei milhões de vezes para essas cooperativas porque fui maltratado, insultado, pessoa cheirando mal, sem camisa, de bermuda, de chinelo e outras coisas mais. E você que só usa o táxi, hein? Só uso o táxi, nunca usei Uber, não tenho esse aplicativo. Então, a reclamação é total, não tenho nem dúvida disso. A acomodação então, se quiser de fato discutir esse trabalho, podemos sentar que tem muita coisa para ser costurada, não tenha dúvida. Além das coisas que você sabe que tem, que eu alugo meu táxi, eu alugo a bandeira, eu vendo, eu faço, eu negocio, quer dizer, eu faço, na verdade, tem gente que tem 550 mil táxis, tem uma frota de táxis, então tem outros interesses. Isso é muito sério. Também vejo que no Uber... No caso, por exemplo, tem aquele senhor que só tem o táxi, trabalha e tal. Mas tem o cara que tem 4, 5 táxis... Tem aquele que usa isso como bico. É um bico do bico do bico. Eu prefiro ter um táxi porque qualquer corrida eu estou ganhando. Então, tem de todo tipo de coisa. Né? A gente faz de conta assim no Brasil, parece assim, quando se tem um lava-jato é que se descobre as coisas. Mentira. As coisas estão claras, muito claras. A gente sabe de tudo que está acontecendo. Imagina o problema do Rio de Janeiro hoje. Se descobriu que tem uma máfia de policiais que... Brincadeira, quem falar uma coisa dessa que não sabia, ou que não sabe disso. Isso é claro, está evidente, alguém que está cobertando. Então a gente faz de conta que a gente é bobo. A verdade é assim, nós estamos no Brasil hoje, que a gente tem que descobrir se a gente faz de conta que é bobo ou vai embora. Uma coisa assim, porque se a gente falar alguma coisa, já vem alguém punindo você.
Se você faz uma exposição, se você faz um cartaz que está ferindo fulano de tal vai lá e manda fechar porque está atentado imoral, atentado ao pudor, atentado não sei o que lá. Se você falou isso, porque me ofendeu. Se você falou aquilo, porque... Então, nós estamos num momento de intolerância total. Para todos os temas, para todos os assuntos. Quer dizer, a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir, a gente só quer gente que concorde com a gente. Então está tudo bem, está tudo bacana e acabou. Então é um momento extremamente delicado. Eu acho que essa discussão do Uber, do táxi, essa questão, por exemplo, de você hoje aceitar ou não aceitar e tal, ela passa por outras coisas do país que também estão, de repente, embaixo da gaveta, estão debaixo do tapete, estão guardadas e que, de repente, precisavam ser discutidas. Eu vou trazer aqui, claramente, em 89, a intervenção da Casa de Saúde de Anchieta. Que não é possível alguém ter um hospital que se diz de saúde e cuidar de alguém, um lugar para 200 pessoas e que está com 800 pessoas maltratadas jogadas lá dentro. E as pessoas e veja bem, tudo né? isso estava saindo nos jornais, tudo isso tinham vários documentos já entregues para o governador do estado de São Paulo e para a prefeitura de Santos. E teve que passar um tempão para que, de repente, viesse uma pessoa, Davi Capistrano, com uma outra visão de saúde e falasse, não está servindo a população. E já que não está servindo a população, podemos intervir. E aí aconteceu tudo isso que aconteceu. Que aconteceu o quê? A semente aqui, e que explodiu para o Brasil inteiro, e hoje nós temos um outro sistema de saúde mental. Sim, começou daqui. Daqui e estourou para todo que foi lado. Mostrou uma forma que poderia ser tratar a saúde mental. Hoje a gente está discutindo se é legal ou se não é legal, se é boa ou se não é boa. Estamos tentando arrumar os problemas todos que foram acontecendo nesses 30 anos. Mas já temos o norte, já temos o norte. Não é trancar todo mundo e tratar como se fosse... Assim como no passado internamos as crianças em escolas especiais. E hoje estamos falando de inclusão social. Não é trancar todo mundo e o cara falar, meu comprimido é o vermelho. Exatamente. Hoje eu quero vermelho e azul. Aí não dá, né? Nós já tivemos a época que nascia uma criança com uma deficiência, vamos colocar numa escola e trancar naquela escola. Hoje nós já falamos diferente. Hoje nós temos famílias que já são educadoras, no sentido de não ver somente o meu filho, mas vir todo um sistema, pessoas com deficiência. Então eu sou um militante de uma sociedade para todos. Isso é muito importante. A sociedade se apropria dessas coisas, desses temas, porque nós temos uma sociedade para todos. Mas os temas, quando você fala de Uber, tem muita coisa. Eu poderia dizer o seguinte, quem é que autorizou a colocar mesinha do lado de fora do bar, por exemplo? Quem autorizou? Que autorização o senhor tem de fazer isso? Aumentar a sua calçada, que vira um degrau a mais para alguém cair. Tem muita coisa. Se a gente for pensar em tudo isso, olha, a gente vai ficar aqui programas e mais programas, porque tem muita coisa que acaba, na verdade, não tendo lei alguma, né? Bom, 30 anos de Orgone, né? A gente sabe que para vocês foi um avanço muito grande, né? O próprio Projeto Tantan, de uma outra maneira de você tentar, por exemplo, porque uma coisa mais importante na vida pessoal, além de saúde, família, é o trabalho, né? A pessoa que trabalha, se sente bem. Quando vocês tiveram essa ideia do Tantan, do próprio Orgone, isso foi uma coisa que, se você vai na França, pegar os estudiosos nessa questão, eles sabem disso. Se você vai na Bolívia, eles sabem disso. Se você vai na União Soviética, na China, países comunistas, eles sabem disso também. Ou seja, foi um trabalho aqui de Santos que despertou em revistas do mundo inteiro. Eu falei pro Renato, que outro dia eu fui dar uma palestra lá em Goiânia. Eu vi no dia que ele veio aqui, você falou isso. E o de Goiânia falou, lá vocês têm um projeto lá que trata de uma maneira diferente, né? Tal. Eu falei, são amigos meus, a Cláudio, o Renato, enfim. Né? Então, esse projeto é um projeto assim que vocês ganharam muita notoriedade, porque realmente foi um projeto inovador, com resultados satisfatórios, né? Sim. Não foi resultado. 2 pularam do 4º andar, não teve isso, né? E é até engraçado de escutar também, porque era muito engraçado e tal. Então, eu acho que assim, e talvez com o passar dos anos, lógico, como o Renato falou, problemas existem, né? Se você montar uma bomboniere, vai ter problema. Sim. Num salão de cabeleireiro tem problema. A mulher vai lá, às vezes acha que a cor do cabelo não ficou como ela queria, mas nada que desabone o salão, a vida continua, né? Mas problemas só não tem problema quem não trabalha, né? Sim. Certo? Isso é normal. Mas eu queria dizer, como é que você tem para comentar dos 30 anos? Foi uma luta difícil, tudo isso, e vocês agora que fazem, estão com 6 apresentações marcadas, né? É assim, Filete, de alguma forma as histórias elas se cruzam do Projeto Tantan e do Orgone, né? Eu não conhecia o de Renzo, e já tinha o grupo Orgone, era um grupo muito só de dança. Eu tenho uma formação em balé.
Então, eu só tinha esse trabalho e eu estava recém me formando na faculdade de psicologia e acabei, por uma bênção aí, conhecendo o Dr. Davi Capistrano, filho, que me encaminhou para o Renato. Então, é quando eu conheço o Projeto Tantã, em 1990. Ah, vocês não se conheciam? Não, a gente não se conhecia. Eu conheço o Projeto Tantã em 1990 e o Renato deixa muito claro para mim que o interesse dele no meu trabalho era na área da dança, né? Então, quando eu vou para trabalhar com o Renato dentro do Projeto Tantã, para mim é uma grande revolução interna mesmo para o bem. Porque o Orgone, que era o meu grupo de dança, ele deriva do latim de órgão, né, que é órgão do corpo, e one, que é energia de dentro. Então, seria energia de dentro para fora. Mas eu só sabia ensinar como eu aprendi, de uma forma bastante catedrática e quadradinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, era uma coisa bem... Quando eu vou trabalhar com o Renato, com aqueles egressos, com aquelas pessoas do Anchieta, eu também tenho que me redescobrir. Eu falo muito que é tirar a sapatilha do pé e botar o pé no chão, né? E aí eu aprendi muito e acabei, vamos dizer assim, de alguma forma, me entregando a um novo olhar na questão da arte, de representar, se é assim que a gente pode dizer. E acabei convidando o Renato para dirigir o Orgone, o que para mim foi um desafio também, entendeu, Filete? Porque o Orgone começa, então, aí a gente está falando de 1992, 93, o Renato começa a assinar espetáculos para gente, onde ele trazia uma memória emotiva do que ele viu no hospício quando ele entrou. A gente começa a ir para festivais nacionais e internacionais e arrebatar prêmios, muitos prêmios, com uma linguagem que é do Renato. Ela não é disso ou daquilo, ela é dele. A visão dele, a gente fala que é de Renziana, é uma coisa... tem gente que olha e diz, é teatro-dança, é teatro físico, é dança-teatro, eu não sei. É uma linguagem, é uma estética que é proposta, que quem olha nitidamente diz, putz, isso é o Orgone, isso é o trabalho do Renato. Ou pessoas que se formaram com a gente, que passaram pelo grupo e que têm hoje os seus grupos de arte e tal, é muito interessante, porque é facilmente identificável. Quem acompanha diz, essa figura se formou com o de Renzo. Né? Então, o Orgone... Mesmo que não puxe tudo, mas alguma... tem uma conduta estética, um viés, identifica uma forma dramatúrgica, de proposta de cena, de se colocar em cena, entendeu? E aí o Orgone, ele virou uma referência, e eu acho que muito por conta dessa resistência, por isso que eu te falei que as coisas se misturam, porque eu continuo no Tantã, porque é tudo aquilo que eu acredito, o Orgone acaba sendo um projeto mantido pelo Tantã, o Orgone acaba tendo inclusão também, porque a gente também tem pessoas com as suas limitações, com as suas dificuldades. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que se tu me puser numa mesa de luz, vai ser catastrófico. Né? Mas se eu tiver que operar, eu vou operar. Né? Eu tenho 1000 dificuldades. Agora, se eu precisar operar som, como por vezes eu já fiz isso dentro do Orgone, eu faço, eu aprendi. Porque nem eu te disse, eu sou péssima em aplicativo, máquina, eletrônico, bababá. Mas aprendi. Então, eu acho que lidar com a diversidade, com a pluralidade, com as dificuldades e os talentos das pessoas é uma característica muito grande do Orgone. Nosso trabalho não é um trabalho comercial. Ele nem nunca vai ser. Ele é um trabalho de se propor falar do homem, né? E dessa urgência que a gente tem de humanizar as relações e de acordar para a vida. Acho que é isso que faz com que o Orgone tenha esse tempo todo assim, de existência sem perder a sua identidade. Acho que é por isso que novembro para a gente é um mês de festa, né? Quer dizer que o Orgone é de Renziano? Essa moça aí louca. Não, é legal, é bacana, eu fico até orgulhoso disso aí, dessa visão e tal. Eu acho que, na verdade, o pessoal fala assim, você vai falar do homem, não tem outra coisa para falar que não seja o do homem, porque o tempo todo a gente não pode esgotar esse tema. Mas eu acho bacana que foi um grupo que se propôs a andar comigo e entender o ator, o artista, como um ser social, né, um pleno. Não somente o homem espetáculo, não somente o homem que abre a cortina e sai jogando purpurinas, mas sim que tem um envolvimento social, que tem um envolvimento com a vida, que tem uma luz, porque eu sempre falo que a função do ator é levar luz aonde ela começa a pifar.
Então, eu acho isso importante, os atores que passaram por mim entenderem isso, podem estar em qualquer outro lugar desenvolvendo seus trabalhos, mas nunca perder exatamente qual é a função do ator, né? A função de levar a luz aonde está acontecendo as trevas. Então, isso é muito importante, isso é fundamental. E talvez aí está a grande marca, a linha, o fio condutor do trabalho do Orgone. Agora, nesse mês, nós estamos completando 30 anos de Orgone, e poucos grupos da cidade conseguem isso, né? Mas também estaremos no dia 4 estreando um espetáculo novo que eu estou chamando de outdoor. Sábado exposto, agora. Né? Quer dizer, as coisas expostas, né? O outdoor, o cartaz de rua, o deselegante como é o outdoor. Então eu estou expondo mais uma vez esse momento que atravessamos, esse momento onde a intolerância está presente em quase todas as relações, onde as coisas sempre acabam de alguma forma sendo expostas, por isso o nome outdoor, no trabalho. Mas são várias cenas somadas a uma só, aonde você tem uma observação da cidade e você percebe em cada cena essa intolerância, essa solidão, esse amoroso que vai se desfazendo, essas relações amorosas entre as pessoas, que elas vão se desfazendo e acaba, na verdade, sendo traduzida como uma grande solidão, uma grande morte em vida. Esse é o fio condutor do espetáculo, eu chamo de uma peça deselegante. Né? E é isso mesmo, é trabalhar com temas deselegantes, porque são os mesmos temas, mas eles são hoje em dia deselegantes, não cabem, né? Então é um pouco por isso que a gente está trabalhando esse tema e vamos fazer uma temporada curta, em mês de novembro inteiro, mas é legal para quem quiser conversar sobre esse tema, quem quiser. E são temas que, inclusive, dentro da nossa roda Quais lá... Quais vão ser os temas? A gente fala de violência, a gente fala de amor, a gente fala de abandono, a gente fala de sexualidade, homossexuais e tal, quer dizer, são temas... modernos, atuais. Dentro do Tantan, a gente também trabalha, né? A gente faz pesquisa, a gente traz pessoas para falar sobre a inclusão social, a inclusão pelo trabalho, a gente traz a Nancy para falar sobre AIDS, a gente traz todas as pessoas, Tayane, para falar sobre essa questão toda do LGBT. Então, são temas importantes no desenvolvimento dos jovens, desenvolvimento das pessoas, nesse momento que a sociedade dá um giro e a gente sempre está provocando essas discussões dentro do espaço Tantan. E, de alguma forma, como a Cláudia falou, eu acabo trabalhando alguns pedaços disso, alguns momentos que ficam em espetáculos teatrais. Né? Assim como nós fizemos semana passada, A Terra Pode Ser Chamada de Chão, com 50 pessoas, um espetáculo grande, e que A Terra Pode Ser Chamada de Chão começa exatamente com a Carta da Terra, né? Esse manifesto da Carta da Terra, lido para todas as pessoas, discutido com as pessoas, e a gente começa também a desenvolver e chegamos ao final com um trabalho cênico, teatral, e que foi uma maravilha, o Teatro Municipal lotado e maravilhosos, assim, com linguagens diferentes, com linguagens novas, com falas novas. Eu acho que quem foi, e até hoje estou parado na rua para os cumprimentos, que de fato foi um grande espetáculo. Você colocar 50 pessoas em cena não é mole, né? Foi bem bacana, bem bacana. Bom, nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. Lembrando que vocês podem passar um WhatsApp por 997 11 5545 com perguntas para Cláudia Alonso, para o Renato de Renz, que são pessoas muito conhecidas na cidade. Já chegou algumas perguntas aqui, já chegaram, né? E o intervalo é muito rápido, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com um programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br.
Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Em outubro, os sinais vêm de todos os lados. Siga-os. Outubro Rosa, mês de combate e prevenção ao câncer de mama. Estamos de volta no segundo bloco do Ação de Reação de hoje, terça-feira, né? Dia ensolarado aqui na Baixada Santista, dia 31 de outubro de 2017, com a psicóloga Cláudia Alonso e o arte-educador Renato de Renzo. Nosso amigo Uriel Vilas Boas, sempre participando, Uriel, aqui. Como vocês encaram, né, o fato de que as pessoas não participam como deveriam de organizações, organismos sociais? Renato, aquela questão, né, as pessoas têm que participar mais. Ontem eu até elogiei aqui no programa, desculpe, mas antes de você, eu elogiei uma audiência pública que teve sobre a termoelétrica de Peruíbe, aquela montagem lá, às 19 horas. E iria vir um oceanografista, iria vir um médico, uma pessoa, acho que um agrimensor,
uma pessoa que fala de meio ambiente, ecologistas tal, como a Cláudia Lano se referiu. Muitas pessoas, né, em várias audiências tal, mas no caso uma audiência só com muitas pessoas. Um médico para falar da poluição que a termoelétrica pode ou não resultar no local, já que o ar de Peruíbe é considerado um dos melhores ares do mundo, né, ozonizado tal. Então, você tem lá uma jureia, você tem um ar bacana, você tem areia monazítica, você tem ruínas, você tem um monte de coisa para você explorar no turismo ecológico, pessoas que se aposentaram foram morar lá pelo ar, pela aquela questão toda, aí você vai pôr uma termoelétrica lá, será que é viável ou não? Então, a parte médica, a parte de oceanografia, para saber se algum malefício vai ser feito para o oceano, né? Tem a questão da Mata Atlântica, ecologistas, biólogos, veterinários, enfim, todo mundo participando da audiência. E foi marcado 19 horas, que é um horário que as pessoas podem ir. O Consegue é uma reunião maravilhosa sobre segurança, né? Tivemos aqui uma viúva que aquele golpe, né? Fala que sua filha está sequestrada, tal, pediu para pôr 8 mil na conta e falou, agora que a senhora colocou os 8 mil, rasga o ticketzinho e amassa ele e joga no bueiro. Quer dizer, a mulher não sabe nem para quem pagou o dinheiro e a filha não estava nem sequestrada. Talvez se ela tivesse ido numa reunião do Consegue, talvez ela não passasse tivesse uma orientação. Só que a reunião é 5 horas da tarde. Com certeza a Cláudia não pode ir, o de Renzo não pode ir, o Filete não pode ir, a Gisele, a Amanda, a Vitória, o Reale, a Dona Joana, a Thaís, todo mundo que trabalha aqui na TV Com, né? Também não consegue ir, né? Não consegue ir. O Augusto Capô de Casa na Santa Casa não vai. Quer dizer, as pessoas não vão, né? Então, os horários têm que ser atrativos, mas mesmo com horários atrativos, o Uriel continua tendo certo que as pessoas não vão como deveriam, né? Concordo plenamente. O que nós podemos fazer para melhorar? Acho que tem essas questões todas de horário e tal. Eu acho que também que tem a questão da divulgação, acho meio difícil, acho complicado. Acho que precisaria ter uma forma mais fácil e mais tranquila de saber esses horários. Tipo outdoor, uma coisa assim? Não sei se é isso, se jornais de bairro, não sei se lambi-lambi, não sei o que seria, mas precisaríamos chegar a alguma coisa, porque não temos essa cultura de participar dos segmentos todos da cidade, não temos essa cultura. A gente, no máximo, vai nas reuniões de conselho, se estabelece quem vai ficar na frente de cada área e tchau, acabou. E depois a gente vai passar o tempo todo reclamando das coisas e tal. Nós não vamos como é que fala, nesse sistema de saúde, reclamar o que está acontecendo, saber de onde está sendo usada a verba. Nós não vamos na escola do filho para saber como é que está sendo usada a verba, não vamos para nada. Na reunião de condomínio. Né? Então, não faz parte da nossa cultura isso. E aí, então, desenvolver essa questão da cultura. Eu acho um espaço bacana, a escola, que pode ter lá seus alunos e pode, de fato, desenvolver esse processo de pensamento, a escola crítica, que possa conversar os assuntos, que possa criticar, que possa investigar e não simplesmente passar matéria, passar o currículo, etc. Então, acho que ali é um bom local para se começar a ter uma outra forma de lidar com esses problemas sociais, que, quando a gente fala de inclusão, isso passa pela inclusão, né? Não é inclusão, não é somente pegar a criança que está lá com um problema motor e colocar uma cadeira ou ter um ônibus para cadeirante, como se diz. Muito pelo contrário, passa exatamente por isso, para a gente poder escolher, desenhar junto e também investir junto na cidade que a gente quer morar, na cidade que a gente acredita que faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história e etc. Né? Eu estava pensando aqui, né? E aí é você realmente entender o sentido de determinadas palavras que já se tornaram moda. Então, pertencimento, empoderamento, né? O que é isso? Então, o que é você pertencer à cidade que você vive? De que forma que você entende que é usado o orçamento da sua cidade? Onde que são aplicadas as verbas públicas? O que é uma verba parlamentar destinada para uma ONG? Por que uma ONG, que é uma organização não governamental, convenia com o poder público municipal, estadual ou federal e outras não? O que faz com que o poder público possa, de forma legalmente legal, conveniar com uma ONG? Como é que você, enquanto cidadão, sabe disso? Né? Quais são as competências previstas numa lei orgânica municipal no que refere à saúde, educação, cultura, assistência social e etc., para que você possa, de fato, cobrar? Né? Senão a gente fica realmente num discurso só de reclamação, sem conhecimento de causa. Então, acho que a participação, como o Uriel muito bem coloca, ela é importantíssima
E eu acho que isso que o Renato falou devia ser bastante exaustivamente cultivado e praticado nas escolas desde a mais tenra infância, né? Você conversar, você dialogar, você ouvir, você informar e de forma acessível. Não adianta você ficar falando um monte de códigos e leis e etc. que as pessoas não entendam, né? Então, acho que isso é muito importante. Quando a gente falou das pessoas que vão lá no Tantan para promover isso, por exemplo, Nancy, lá do GAPA, foi em 2 momentos. Um era aberto para todo mundo, para as famílias, para os beneficiários e etc. E aí a gente percebeu, junto com a Nancy, que a juventude ali do projeto precisava de um espaço só deles, mais intimista, onde a linguagem fosse mais próxima e tal. Então, a gente depois se organizou com ela e ela voltou num momento em que foi só com os jovens. Um papo, a mesma coisa, falada de uma forma mais acessível. Acho que isso é muito importante. Assim como quando a Tayane Miak foi lá, ela foi falar de transexualidade, de diversidade, de uma série de questões, de uma forma extremamente acessível. Então, o rapaz, o jovem ou o adulto que tivesse uma deficiência auditiva, a gente tinha um intérprete de Libras ali, e alguém que tivesse um déficit intelectual entendeu perfeitamente tudo aquilo que ela colocou, e que é tão difícil para a gente entender, porque são tantos termos e tantas coisas novas. Entender o que tem dentro de você. Né? Acho que isso é muito importante. Sim, nós temos que acostumar com essas mudanças e entendê-las, né? Porque não adianta a gente... Então é legal para o jovem, eu acho que é bacana a gente participar, né? Bom, tem uma pergunta aqui do João, ele quer saber de vocês sobre a rádio, né? O projeto da rádio que ele achava muito interessante, ele acompanha o João de São Vicente, ele acompanha o trabalho de vocês, fala que vocês são guerreiros aqui, um monte de elogios. E sobre a rádio, que foi um sucesso, quem teve essa ideia e por que terminou? Renato vai falar sobre por que teve a ideia. Não, depois que você falou que ele de Reisiano, tudo vai ser para ele primeiro. Você vai ficar só na segunda volta. Não, faça isso, não. Não, tem que ser, tem que ser. Rádio, eu não vou parar. A Cláudia ensaia justa, não. Não, eu ponho. Não, mas a rádio, de fato, ela foi revolucionária, né? A rádio foi um dos primeiros projetos que eu quis colocar em cena, mas devido à falta de recursos e tal, tive que esperar um pouquinho, né, e tal. Mas eu, quando era professor, também já tinha feito rádio dentro de escolas, a rádio pátio de escola, né, que era durante o recreio e na entrada, saída e tal, tinha os alunos que se reuniam e aproveitávamos o microfone da escola para fazer, então, uma rádio, colocar música, essas coisas todas, né, e tal. Quando eu fui para o Anchieta, uma das primeiras coisas que eu quis colocar em prática foi a rádio, só que não existia recurso nenhum. Eu fiz lá uma listagem de materiais e tal, e um ano depois chegou esse material, um 3 em 1, e 32 caixinhas de som que eu tinha pedido para colocar em todo o pátio do Anchieta, né, um pátio grande. E aí ali nós fizemos a estreia da Rádio Tantan. Esse material chegou por via prefeitura? Prefeitura. Tá. E aí, então, conclusão, nós montamos com o pessoal do próprio Anchieta uma caixa acústica, uma sala, até com luzinha no ar, e fizemos, então, com 32 caixinhas de som no pátio todo, a Rádio Tantan funcionar dentro do Hospital Anchieta. Começava às 8 horas da manhã e até às 9 horas da noite, ia passando, cada um era apresentador, era o locutor da rádio. E aí, um belo dia, uma senhora esqueceu uma bolsa, uma carteira, quando visitou um parente, né, no Anchieta. E alguém falou para ela, vai lá na rádio e anuncia. E aí bateram lá na porta e falaram assim, olha, eu perdi minha bolsa e tal. E aí até a gente achou engraçado, mas o que aconteceu foi que assim que o rapaz que estava na hora lá como locutor falou, automaticamente na janela da rádio apareceu uma mãozinha com a carteira. Aí eu falei, meu Deus do céu, esse troço funciona. Todo mundo escuta essa rádio. Então aí eu pirei, como lá no hospital falaram, você está pirado, quando eu falei, eu vou levar essa rádio para uma emissora da cidade. Aí falaram, você está louco, alguém vai aceitar isso e tal, não sei o que lá. Tipo o Pânico existe hoje, o Pânico. Alguém vai fazer isso? Vai. E aí a primeira rádio que eu fui aceitou fazer em 3 meses. 3 meses depois, nós já estávamos sendo convidados para fazer o programa numa rádio muito maior, e depois também passou um programa de meia hora, passou a ser um programa de 1 hora, diário, e ficamos 9 anos no ar, sendo líder de audiência no horário, e com convites malucos. Por exemplo, nós fomos convidados pela Jovem Pan de São Paulo, nós fomos convidados pela Rádio Gazeta de São Paulo para fazer o programa lá, entendeu? Então, foi um sucesso. Mas problema da logística, né? Era difícil isso, mas porque a gente não queria gravar, a gente queria ao vivo, que ao vivo que era o quente do programa, né?
E exatamente nós fizemos mais de 300 shows pelo Brasil. O Rádio Tantã chegou em todos os lugares, levando a sua brincadeira, a sua loucura, Aí etc. ficou o teatro, o rádio, né? Ficou, porque na verdade era isso mesmo. Quando eu criei o negócio, eu conversei com os meninos que a gente tinha que ter alguma coisa para suportar essa loucura que é a comunicação, que é o diário e tal. Que a melhor coisa era o teatro. Então, que cada um procurasse fazer um tipo, fazer uma personagem. E aí foi que Carlos Alberto virou Marcelo Bruno, e o Everaldo passou a ser o Billy Paul, e o outro virou ser... Cada um ficou com um nome e com uma característica. E a gente fez a estreia do programa assim. Isso foi uma coisa louca. Não sei se você lembra, mas assim, no dia seguinte foi para a televisão, dizendo que Santos foi uma turma de loucos, invadiram a rádio e a sua voz está em toda a cidade, aquela coisa toda. E aí eu pirei também no sentido que assim, começaram a me ligar. Foi Jô Soares, foi o Globo Repórter, foi Fantástico, foi tudo que foi programa, porque na verdade a gente estava dando início a uma transformação que é essa que a gente está discutindo hoje. A transformação de como lidar com as nossas pessoas, com os nossos amigos, com os nossos entes queridos e tal, né? Porque é louco que a gente varre para o outro lado. Então... Cara, foi uma revolução, de fato. Veio aí a BBC de Londres, veio tudo. Foi um período fantástico. E de um turismo que começou a existir na cidade, um turismo pela educação, porque todas as universidades do Brasil vieram a Santos conhecer o projeto de perto. Todos os grandes nomes da filosofia, da estética, vieram a Brasil, vieram a Santos conhecer o projeto. Foi uma revolução de fato, as pessoas que naquela época viveram, acompanharam, sabem disso, e as pessoas novas hoje me procuram. Agora mesmo recebi a informação de pessoas da FAAP, que estão vindo para Santos para fazer um trabalho sobre Rádio Tantã, o pessoal do Rio de Janeiro, do Instituto Oswaldo Cruz, que está fazendo um levantamento sobre a saúde mental no Brasil e veio a Santos fazer um estudo em cima da Rádio Tantã, em cima do projeto Tantã. Agora mesmo eu recebi de uma menina que está no colegial, que agora não é mais colegial, é ensino médio, que tem que fazer um trabalho escolar e escolheu falar sobre loucura e logo fez o link com a gente. Então, conclusão, até hoje continua sendo o tema. Nós temos mais de 1.500 publicações de trabalhos em medicina, trabalho em psicologia, trabalho em serviço social, trabalhos de arte, de comunicação, de várias coisas, de várias frentes. Foi um marco, é uma história, está dentro da história de Santos, está dentro da história da saúde mental, está dentro da história da loucura, está na história mundial. É um marco que aconteceu e que não dá para tirar, não dá para a gente esconder. A Rádio Tantã, o projeto Tantã, ele revolucionou, continua tendo ideias revolucionárias de como lidar com o outro, como lidar com aquele que você vê simplesmente um grande depósito da sua própria loucura, mas é exatamente um cidadão igual a você, com direitos exatamente iguais, e que a ideia é construir um país com a felicidade dessas pessoas. Cláudia, questão da rádio, você participou também? Eu participei em menor escala de tempo, vamos dizer assim, mas eu também tinha uma personagem que era a Cátia Flávia, que ia entrevistar as pessoas na rua junto com os meninos, atendia telefone. Eu fui em alguns shows e era uma doideira mesmo. Você não tem noção. O show era a rádio... Ao vivo, num teatro ou numa praça pública de alguma cidade que queria que o Renato falasse sobre o trabalho. E vira e mexe, a gente chegava nas cidades e era faixa espalhada, gente gritando, sabe assim? Personalidade mesmo. Sim, sim. Isso aqui é muito legal, porque foi o que o Renato falou. Você, de alguma forma, contaminar pela felicidade e não pela dor. Entendeu? Então, eu acho que a rádio, como, obviamente, é um meio de comunicação, acabava atingindo as pessoas em larga escala. E as pessoas ficavam piradas, porque as perguntas eram, como o Renato falou, ao vivo, por onde é que você pira? O que é que te deixou maluco essa semana? E aí você tinha todo tipo de ligação. Tinha a meninada que ligava dizendo, teve uma vez, eu passei o final de semana fazendo um trabalho, fui entregar para a professora falou para mim que não fui eu que fiz, que foi minha mãe. Eu fiquei muito bravo e tal. E aí acho que muitas passagens que fazem com que pessoas como o João lembrem da rádio e perguntem, por que não tem? Não tem por causa disso, né, João? Existe uma logística bastante séria para você organizar tudo isso, para ser ao vivo.
e aí você sem apoio financeiro fica pior ainda. Então hoje a gente no Tantan tem aí 200 beneficiários de 7 a 75 anos que fazem trabalhos múltiplos de arte, mas a rádio realmente para a gente é inviável por conta de toda a logística para que isso aconteça, né? Então hoje ela fica numa memória afetiva. Vamos ver se de repente, né? Queria parabenizar também o pessoal da Casa da Esperança, que está vendo o programa aqui também. Também a Nívia Cavalcante, a Lucélia, o Renato de São Vicente. E tem uma pergunta aqui importante, né? O Alcindo também está vendo o programa, o professor Cavalcante, todos ligados na gente aqui, o educador físico Cavalcante e tal. E, Renzo, com 800 pessoas na Casa Anchieta, como você mencionou, esse é o Fabrício do Embaré. Entendeu? Com 800 pessoas na Casa Anchieta, como foi essa mudança? Porque ele crê que 800 pessoas que moravam no local, tudo, como é que foi essa mudança dessas 800 pessoas? Quantas que foram para Tantan? Como é que tem 800 pessoas numa casa, como é que você faz essa mudança? Ali, na verdade, quando se falou em desmontar... Aqui perto, né? 2 ruas aqui atrás. Aqui perto, quando se falou num novo projeto, numa reforma psiquiátrica, na verdade, no caso da saúde mental aqui de Santos, na questão da Casa de Saúde Anchieta, na verdade, a gente precisava construir primeiro a casa, porque ela estava totalmente sem atender absolutamente nada. Até hoje é um problema essa casa, né? Hoje porque tem moradores lá. Né? Então, ali, na verdade, as pessoas estavam depositadas, né? Ali era um grande depósito. Eu acredito, viu, que, na verdade, era para ser um grande hospital, porque o que a gente viu lá dentro, o que a gente encontrou lá dentro, eram coisas de um hospital, talvez para elite. Porque nós encontramos salas de cinema, projetores de cinema. Funcionavam? Provavelmente em alguma época sim. Eu, por exemplo, na minha pesquisa, encontrei uma pianista que ia todo sábado tocar piano para os loucos. Aí ela falou assim, até que um dia alguém levantou e veio para cima de mim, nunca mais apareceu. Eu falei assim, que música você tocava? Eu só sabia uma. Eu falei, também ia te atacar. Não somente eles, porque com uma música só toda semana não dá. Mas eu quero dizer assim, nós encontramos lá no último andar todo um preparo de chão, e aí depois me contaram que lá foi uma grande lanchonete, então as pessoas iam visitar os seus parentes, subiam para tomar um lanche com os seus parentes, tinha o cinema da ala feminina, da ala masculina, encontramos os projetores, né? Então eu acredito que foi pensando de uma forma. Quem pensou de uma forma mais humanística. Mas acontece que ali naquele momento que teve a intervenção, como vários hospitais pelo Brasil, já estavam conveniados com o INPS. E que, na verdade, ali era um grande ganho de dinheiro, como vários hospitais ficaram muito ricos com isso, porque a loucura não sai em nenhuma chapa, não sai em nenhuma radiografia. Então, nós sabemos, tem histórias pelo Brasil, de pessoas que internaram a sua esposa para poder se separar e ficar com dinheiro. Isso está dentro da literatura, da história da loucura no Brasil. Nós temos vários tipos de coisa assim, olha, não serve mais, joga dentro do hospício. Assim, o cara que há 30 anos era chamado, não sei se é o termo certo, com problema, hoje em dia ele é o cara, há 30 anos atrás ele era, de repente, excêntrico. Hoje ele seria um cara comportado, né? Depende do inclusive eu encontrei com uma vez no aeroporto, eu gosto muito dessa história, e falei assim, aí ele veio falar comigo, e aí ele falou assim, o pior lugar que eu fui internado, cara, foi lá em Santos, no Anchieta. Eu falei, eu trabalho lá. Aí ele ficou todo emocionado e tal. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, eu estou indo embora. Como é que você está aqui? Você está bem? Você está... Lógico, cara, deixei de ser louco. Meu pai morreu, deixou a herança para mim, hoje eu sou excêntrico. Entendeu? Quer dizer, tudo uma questão de aonde você está vendo, que visão que você tem. Né? Então, mas ele sabia que ele tinha um problema assim, mas virou excêntrico. Ele foi internado em todo lugar do mundo, só que agora ele é excêntrico, já é diferente, é visto diferente. Mas então foi isso, quer dizer, então precisava de primeiro construir o Anchieta, no sentido de atenção, para depois a gente poder entrar com a segunda parte, que era exatamente essa construção que hoje existe, que são primeiro foram os NAPs, hoje são os CAPs, que são regionalizados, atendendo as pessoas dentro de uma das regiões, né? Quando estava de um hospício, não, era uma grande lata de lixo. Era um depósito, um absurdo, que você vai depositando quem está incomodando dentro daquele negócio. Então a primeira coisa foi saber quem eram essas pessoas, porque não existiam prontuários, não existiam receituários. Como é que a pessoa era medicada lá? Como era uma bandeja. Sorteio. Eu tomo esse, eu tomo aquele, eu tomo aquele. Era dessa forma. Então... Hoje eu estou um pouco triste, tomo aquele ali. Assim, e aí o outro lado falava, o amarelinho é bom. Virava um mercado, inclusive, porque eu pegava só desses daqui para depois vender para outros. Mas virava o mercado? Virava o mercado. Até com pessoas de fora.
teve coisa de fora. Você tinha aquela bolinha, vamos dizer assim, que dava um barato, eu conseguia pegar para poder vender para alguém. Né? Então, conclusão, era uma Babilônia. Então era isso. Então, conclusão, você colocar chuveiro quente nos banheiros do local, você dividir por alas, você começar a ter respeito com o banho, com a higiene, ter respeito com a alimentação, quer dizer, você chamar as famílias para saber quem são essas pessoas, por que está aqui, quanto tempo está aqui. Quer dizer, foi um trabalho, uma varredura do tamanho de um bonde. A equipe multidisciplinar, foram criadas 11 alas, cada equipe numa ala. A equipe multidisciplinar tem médico, tem enfermeiro, tem assistente social, psicólogo, tem terapeuta ocupacional depois. Quer dizer, tem uma série tem um multidisciplinar trabalhando com essa pessoa. Então tem muita coisa, tem as visitas domiciliares. E aí a Tantan, na verdade, não tinha um espaço X, ela tinha um espaço para todos. Então ela começava a se envolver. Por exemplo, eu ia de ala em ala trabalhar a questão, por exemplo, da sensibilidade, do desejo e tal. E tínhamos no pátio, ou numa sala que era da rádio e tal, um espaço onde concentravam algumas pessoas. Chegou uma hora de ter mais de 30 pessoas por dia dentro desse espaço, que era uma sala pequena. Então eu fui propor uma coisa maior e que eu recebi um prédiozinho maior, que era no antigo, era chamado de ala universitária, e aí eu consegui uma pequena equipe para poder ampliar o projeto e ele ser, de fato, por um bom período, ele foi a porta de entrada do Anchieta. As pessoas que chegavam amarradas com a polícia e tal, primeiro passavam nessa triagem nossa, né? E depois sim que a gente podia encaminhar para alguma ala e tal. Mas o importante foi que isso tudo criou um grande debate, um grande discurso. Paulo Delgado criou a lei nossa no Brasil, que foi aprovada pelos direitos humanos. Nós não podemos mais construir hospícios, hoje nós temos uma outra forma de lidar. Mesmo os medicamentos também hoje são outros, né? Então também teve um crescimento. Hoje os pacientes sabem o que estão tomando. Né? Então, quer dizer, tem prontuário, tem tudo direitinho. Então, isso foi importante, tá vendo? Quer dizer, toda aquela coisa que talvez as pessoas que estivessem mais distantes, pô, que bagunça, os loucos estão soltos, não sei mais o quê, de repente tomaram conscientização que não, louco pode ser qualquer um de nós, não é? E nós temos toda uma atenção, que os NAPs ou CAPs hoje em Santos, eles devem fazer esta função, ser um local de referência de saúde mental das pessoas que estão naquele bairro. É isso que ele precisa ser. Eu posso ir lá somente para conversar porque eu estou aflito, não é? Eu não preciso ir lá para ser internado porque não é internado, né? Isso deveria ser o sistema ou a rede de saúde mental. Você participou disso, Cláudia, dessa questãozinha de remedinho vermelho, remédio trocado? Não participei. Nessa época eu estava na faculdade. E quando eu acabei conhecendo o de Renzo, eu fui levar um TCC para o Davi sobre gravidez. Eu fazia um trabalho corporal e tal. E o Davi é que disse, tem uma pessoa que vai gostar de te conhecer, ligou no Anchieta, chamou de Renzo. E eu fui. Então, quando eu entrei também no Anchieta, eu entrei com todo um estigma de pós-estudante de faculdade. Eu, sinceramente, eu falo mesmo, eu esperava parede cinza, gente babando, nego trancafiado. Eu tinha eu tinha 20 anos, 21 anos. E aí foi muito louco para mim, porque eu lembro de eu subindo esse local que o Renato está falando, eu subindo assim a escada, e logo em cima tinha um painel pintado, que eram os Beatles, já pintado pelos pacientes, e eu fui andando assim, e era muito louco naquele corredor, porque eu não sabia quem era paciente e quem era técnico. Acho que essa é a grande transe, entendeu, Sim. Filete? É você conseguir essa relação que ela é democrática no sentido de respeitosa. Acho que é isso que move o Tantan e as ações da gente até hoje. Sim. Queria parabenizar o Renzo, a Cláudia, né? O tempo foi pequeno, porque são muitos assuntos, né? Que volte outras vezes para a gente falar mais sobre esses assuntos. O Orgônio tem 6 apresentações. Quais são as datas, rapidinho? 4, 5, 11, 12, 18 e 19, lá no Espaço da Tantan, no Café Teatro Holiday, sempre às 8 da noite. 4, 5... 11, 12, 18 e 19. Sempre agora os próximos sábados e domingos. A partir de sábado agora, sábados e domingos, sempre às 8 da noite. Então, sábado você já vai na Vila Belmiro, vê o Santos ganhando do Atlético Mineiro, e depois você vai para o Projeto Orgônio. Bom, brincadeiras à prática, à parte, eu queria agradecer o de Renzo e também a Cláudia Alonso, né?
teoria de Reisiana. Mais uma Vai vendo, não conversa com isso. Tá bom. Fiquem com Deus e com a assistência à programação. Muito obrigado. Obrigada.